A paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra para a sua meditação. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Sabemos que o apóstolo Paulo é quem escreve esta carta ao jovem obreiro Timóteo. Sabemos também que Timóteo se destaca pela sua fé, pela sua coragem, pelo dom de Deus que havia sobre ele, a ponto de o apóstolo Paulo iniciar o capítulo 1 falando sobre uma promessa da vida. Promessa da vida essa que não estava no homem, que não estava nesta terra. Promessa da vida esta que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa a lembrar de Timóteo em suas orações em todo o tempo, lembrando das lágrimas que Timóteo chorava juntamente com o apóstolo Paulo para o consolo, para encher o apóstolo Paulo de gozo. Então, Paulo tem Timóteo como um companheiro na sua caminhada, na sua trajetória, e o apóstolo Paulo se preocupa em instruí-lo a perseverar na fé, a não desistir, a despertar o dom de Deus que havia nele. Porque uma vez que o dom deixa de estar em exercício, ele deixa de ter o seu efeito. Uma vez que o dom concedido por Deus, ele deixa de ser exercido, ele não surte mais efeito. E por isso então o apóstolo Paulo orienta o jovem presbítero Timóteo, com a sua fé cheia de obras, a despertar o dom de Deus que existe nele pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Porque que havia a necessidade dele despertar o dom. Porque não Deus, o verso 7 que nós lemos, porque Deus não nos deu espírito de temor. Ou seja, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covarde, mas o espírito de fortaleza, o espírito de poder para exercer o seu santo ministério. Então eu convido você que me ouve, meu irmão, minha irmã, a buscar com zelo os dons espirituais, a despertar o dom de Deus que há em ti. Porque quantas pessoas hoje já não exercem mais o seu chamado? Quantas pessoas hoje não estão em exercício com a sua vocação? Porque o verso 9 diz que Deus nos chamou com uma santa convocação. Ei, há um chamado de Deus para a tua vida, há uma vocação de Deus em você. Então desperta, meu irmão que me ouve, minha irmã que me ouve, desperta o dom de Deus que há em ti. Não é tempo de você estar parado, com os braços cruzados, com medo, com incerteza, porque eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. Deus não te deu espírito de temor, espírito de covardia, mas Deus te deu espírito de poder, Deus te deu espírito de fortaleza. Então desperta o dom de Deus que há em ti. Há uma vocação, há um chamado, há um ministério. Por cuja causa também
O apóstolo Paulo chega a dizer: não me envergonho, não se envergonhe do ministério que Deus tem confiado a você. Não se envergonhe do evangelho. Porque o verso 12 diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Você está certo de quem e em quem você tem crido, e que Ele é poderoso para guardar o seu bom depósito até aquele dia, porque aquele dia vai chegar. Eu quero dizer para você uma vez mais: não deixe o medo tomar conta de você, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu peço humildemente para você compartilhar esta reflexão da palavra de Deus com mais alguém. Deus te abençoe. Me dê o seu joinha para mais vídeos para a edificação da sua fé.